Hoje conversaremos sobre como montar uma carteira de fundos imobiliários à prova de balas para viver de dividendos, para parar de trabalhar, ou melhor, para trabalharmos apenas porque gostamos e não porque precisamos. Já se imaginou vivendo de dividendos? Bom demais, né? Então fique comigo até o final e bora pro vídeo! Olá investidores, me chamo Hermes, bem-vindos ao canal Construindo Renda Passiva. Os fundos imobiliários são uma excelente alternativa para você que quer ganhar dividendos todos os meses e construir um salário que não precisará do seu esforço, do seu suor ou do seu sangue para ser ganho todos os meses. Existem diversos fundos imobiliários na nossa B3 e de diversos segmentos. Vou estar passando aqui para vocês os 6 principais segmentos que eu acredito que todo investidor deve ter em carteira. Passarei para vocês também um exemplo de fundo imobiliário de cada segmento, para que vocês possam estar estudando futuramente aí no conforto do seu lar. Vou passar também uma sugestão de porcentagem do seu patrimônio que você deve colocar em cada segmento de fundo imobiliário. Mas antes de tudo isso, eu já peço o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que eu estarei postando aqui toda semana e ganhe cada vez mais dividendos, porque dividendo é bom demais. O primeiro segmento que estarei passando para vocês é o segmento de logística, que nada mais é do que aqueles grandes galpões logísticos que existem nas proximidades das estradas. Por vezes conseguimos vê-los aí quando estamos viajando pelo nosso país. Um exemplo de fundo imobiliário desse segmento e que eu gosto bastante é o XPLG11. Vamos analisar agora alguns detalhes e dados desse fundo imobiliário. Observem aí na tela. Então o XPLG11 ele está custando atualmente o valor de R$ 103,95, possui um dividend yield em 8,99%, possui um P sobre VP em 0,93, então está em promoção, pagou de rendimento no último mês 0,78 centavos por cota, possui um patrimônio líquido aproximado em 3,5 bilhões, então é um fundo imobiliário gigantesco, tá? Então imagine aí você administrar 3,5 bilhões, então é muito dinheiro. E possui aproximadamente 345 mil cotistas, então é muita gente aí nesse fundo imobiliário. O segundo segmento que estarei passando para vocês é o de papéis, que nada mais é do que aqueles fundos imobiliários que trabalham com CRIs e LCIs, que são nada menos do que dívidas, né, pessoal? São dívidas, tá bom? Um exemplo de fundo imobiliário do segmento de papel é o IRBM11. Gosto muito desse fundo, tem uma excelente administradora. Vamos dar uma olhada agora nos seus dados. Então ele está custando atualmente R$ 76, possui um dividend yield em 12,39%, então um excelente dividend yield para um fundo imobiliário, possui um P sobre VP em 0,88, então está em promoção também, pagou no seu último rendimento 81 centavos por cota, então excelente pagamento, possui um patrimônio líquido de aproximadamente aí 3 bilhões, então é muito dinheiro, tá? Quanto maior o fundo imobiliário assim, o seu patrimônio líquido, melhor, porque a gestão ela vai ter uma maior responsabilidade. Porque ninguém quer perder esse dinheiro, ninguém quer perder. Quanto maior o fundo imobiliário, melhor será a gestão. Isso aí não é uma regra, mas geralmente é o que acontece, tá? Esses fundos imobiliários maiores, eles têm maiores responsabilidades e levam mais a sério, no meu entendimento, tá bom? Possui aí 293 mil cotistas, então muita gente também aqui nesse fundo imobiliário. O terceiro segmento é o de shopping, que é também um segmento que eu gosto muito, porque a gente consegue ver o shopping, eu consigo ir no shopping para ver se realmente ele é bem frequentado,
se tem muitas pessoas indo no shopping ou é aquele shopping vazio que as lojas, a maioria estão para alugar, então não está ainda completo com as suas lojas, então eu consigo ter uma avaliação melhor, tá certo? E um exemplo de fundo imobiliário desse segmento, nós temos aí o XPML 11, então é um excelente fundo imobiliário, está custando atualmente R$ 115,65, tem um dividend yield de 9,06%, possui um P sobre VP em 1,04, tem um pouco de ágio, né? Está com 4 de ágio, mas de acordo com as regras aqui do canal, até 1,10 nós continuamos comprando, tá? Porque está ali aceitável, tá certo? Principalmente se for um fundo bom como esse, que é o XPML 11. Pagou no seu último rendimento 92 centavos por cota, apresenta um patrimônio líquido em torno aí de 4 bilhões, então é muito grande esse fundo imobiliário. E possui aí em torno de 464 mil cotistas aí do XPML 11. O próximo segmento é o do agronegócio. Esse daqui é um também que é muito bom, tá? É muito bom, porque o nosso agro, ele é um setor que está em pleno crescimento. Então, por que estar de fora? E a melhor maneira de você ser um investidor do agronegócio brasileiro é estando num fundo imobiliário, que é muito mais tranquilo, às vezes, do que uma empresa propriamente dita, tá bom? Um exemplo de fundo imobiliário voltado para o agronegócio. Nós temos aqui o RZTR11, que está custando atualmente R$ 95,91, possui um dividend yield em 12,41%, possui um P sobre VP em 0,96, pagou no seu último rendimento 90 centavos por cota, possui um patrimônio líquido em 1,8 bilhões e possui aproximadamente 122 mil cotistas. Só lembrando que um fundo imobiliário voltado para o agronegócio é totalmente diferente do FIAGRO, tá? No fundo imobiliário voltado para o agronegócio, em vez dele comprar um prédio, um galpão, ele compra uma fazenda. Então ele é responsável em comprar, vender ou arrendar uma fazenda para um agricultor. Que o arrendar nada mais é do que alugar a fazenda, tá bom? Só para que os senhores saibam. E já o FIAGRO não, o FIAGRO é tudo voltado para o agronegócio, desde o seu transporte, armazenagem e as agriculturas também, tá certo? O próximo segmento é o fundo de fundos, que é o nosso FOF. Um exemplo desse segmento, que é nada mais é do que fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos imobiliários. Um bom exemplo desse segmento é o BCFF11, está custando atualmente ali R$ 8,67, possui um dividend yield em 9,80%, possui um P sobre VP em 0,90, também está em promoção, pagou no seu último rendimento 7 centavos por cota, possui um patrimônio líquido em torno de 2 bilhões e apresenta um pouco mais aí de 354 mil cotistas. E o último segmento que eu vou passar para vocês hoje é o de lajes corporativas, que nada mais são do que aqueles escritórios que temos nos prédios, tá? Então tem fundos imobiliários que compram um prédio e alugam os andares para escritórios. Então esses são os de lajes corporativas. O exemplo que eu vou passar para vocês hoje é o PVBI 11, ele está custando atualmente R$ 96,48, possui um dividend yield em 8,35%, possui um P sobre VP em 0,96, também está em promoção, pagou no seu último rendimento 65 centavos por cota, possui de patrimônio líquido um pouco mais de 2,5 bilhões de reais e apresenta 164 mil cotistas. Então é muita gente confiando nesse fundo imobiliário, tá certo? Passei para vocês um fundo imobiliário de cada segmento. Agora, como ficaria essa carteira? De olho aí na tela. Então, o dividend yield dessa carteira de FI que montamos com 6 fundos imobiliários de cada segmento, nós estaríamos com um dividend yield em 10,12%. Isso aqui como é que eu fiz? Eu somei os dividend yields de cada fundo imobiliário e dividi por 6, tá? Deu a média de 10,12%. Esse é o dividend yield dessa carteira que nós montamos.
Qual seria o investimento para comprar uma cota de cada fundo imobiliário que eu falei aqui? Custaria R$ 496,66. Isso aqui para comprar uma cota de cada fundo imobiliário que eu falei hoje. E qual seria meu rendimento mensal? Seria R$ 4,13. Então, o que é que eu posso dizer para vocês? Que vocês gastariam aí quase R$ 500 e receberia todos os meses R$ 4,13 desses fundos imobiliários que falamos hoje, tá bom? Agora, aquela sugestão, Hermes, aquela sugestão que você falou lá no início, qual a porcentagem que eu devo colocar do meu patrimônio em cada fundo imobiliário falado hoje? Observe aí também na tela. Ó, a distribuição por segmento. Qual seria uma distribuição à prova de balas que eu falo para vocês? Colocando aí, ó, 10% em lajes corporativas, 10% em FOF, que são fundos de fundos, 20% de papéis, 20% de logística, 20% de shopping e 20% do agro, perfazendo aí 100% da sua carteira. Então a sua carteira de fundos imobiliários ficaria distribuído dessa maneira. Isso é uma sugestão, tá? Uma sugestão. Eu faço isso na minha carteira desde 2020 e até hoje tá dando muito certo, tá certo? Tá dando muito certo. Agora vamos ver uma sugestão de como investir R$ 1.000 nessa carteira. Então observe aí, ó. Se eu vou investir R$ 1.000 na minha carteira de fundos imobiliários, como é que seria a distribuição nos setores? Então eu colocaria R$ 100 em lajes corporativas, R$ 100 em FOFs, R$ 200 em papéis, R$ 200 em logística, R$ 200 no shopping e R$ 200 no agro. Claro, aí você pega, como é que você faria? Ah, eu tenho R$ 200 para investir no agro. Eu pego o valor da cota, que no caso do RZTR11, e vou dividir R$ 200 pelo valor da cota. Ah, vai me dar 2 cotas. Ok, esse mês eu vou comprar 2 cotas do segmento de um fundo imobiliário do segmento do agronegócio, do RZTR. Só dá para comprar 2. Ok. Faço isso com todos os setores, com todos os fundos imobiliários que eu falei para vocês. O que sobrar, você pode fazer o seguinte: você pode comprar o MXRF11, que é o fundo imobiliário de troco da maioria dos investidores, que é um fundo imobiliário de base 10. Ou comprar qualquer outro de base 10, que vai ser o trocado ali que vai sobrar desses R$ 1.000, que você queira. Tem vários, tem o FGA11, que é um Fiagro, tem o Gari 11, que é de logística. Então vai ter um Kizu, que é um FOF, Kizu 11. Então tem vários exemplos da onde você empregar o seu troco. Não é para sair gastando o troco, né, pessoal? Se você separou R$ 1.000 para investir, use todo ele, tá? Ah, sobrou 10 centavos, ok. Sobrou R$ 3, ok, fica para a próxima. Mas sobrou R$ 10, você tem condições de comprar mais uma cota de algum fundo imobiliário de base 10. Agora, se eu tiver R$ 10.000, para investir, como ficaria a distribuição? É a mesma coisa. Você vai estar distribuindo R$ 10.000 em cada porcentagem daquela que eu falei no início. Então nós temos aí, ó, com a simulação de R$ 10.000, você colocaria R$ 1.000 em lajes corporativas, R$ 1.000 em FOFs, R$ 2.000 em papéis, R$ 2.000 em logística, R$ 2.000 em shopping e R$ 2.000 no agro. E dessa maneira você vai fazendo para cada tipo de investimento que você fizer, para cada aporte mensal que você fizer. Dessa maneira a sua carteira estará muito bem diversificada e você não terá grande exposição ali de 40%, 50% em nenhum segmento. Se qualquer segmento der problema, o máximo que você vai ter à disposição dele é 20%, tá bom? E você vai conseguir administrar tranquilamente, porque a sua carteira só tem 6 fundos imobiliários, e não 10, 20, 30, que fica ruim até de ver relatório, pessoal. Fica ruim até de ver relatório. Porque é importante que você, como investidor, é o seu dinheiro que está em jogo, é o nosso dinheiro que está em jogo. Eu tenho que ler o relatório do fundo imobiliário que eu escolhi para a minha carteira. Tenho que ler. Aconteceu essa situação lá no Rio Grande do Sul, o que é que você vai fazer? Você vai verificar na sua carteira se todos os seus fundos imobiliários têm algum tipo de investimento lá no Rio Grande do Sul. Porque se tiver, vai ter um impacto
às vezes pequeno, mas terá, nos seus dividendos mensais, tá bom? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar lá na descrição do vídeo, o link do meu vídeo que trata sobre como tem influência a situação do Rio Grande do Sul nos seus investimentos. Eu falo basicamente dos FIAGROS, mas você pode também estar levando aquele tipo de análise para todos os seus fundos imobiliários. Bem, pessoal, hoje falamos sobre como montar uma carteira de fundos imobiliários à prova de balas. Eu quero que todo mundo aqui ganhe dividendos todos os meses. Eu sempre estarei aqui para falarmos de investimentos, porque quando falamos de determinado assunto, nós aprendemos duas vezes. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Vamos juntos construir a nossa renda passiva. Te vejo no próximo vídeo.